Na última videoaula, falamos acerca da historicidade de Jesus e da veracidade dos personagens e eventos citados no Novo Testamento. Nesta videoaula, quero prestar uma homenagem a todos os arqueólogos que incansavelmente têm trabalhado por longos anos escavando nas terras bíblicas. Em especial, cito a arqueóloga Eilat Mazar, que infelizmente faleceu no último dia 25 de maio de 2021. Eilat Mazar faz parte de uma família de arqueólogos que durante décadas tem feito descobertas magníficas, principalmente no Monte do Templo, na Cidadela de Davi e no antigo bairro de Ofel. Eilat Mazar era uma arqueóloga israelense, especializada em Jerusalém e arqueologia fenícia, e fazia parte da mais fina estirpe da arqueologia bíblica. A doutora Eilat Mazar faleceu em 25 de maio de 2021, aos 64 anos. Neta do pioneiro arqueólogo israelense Benjamin Mazar, Eilat Mazar tinha PhD pela Universidade Hebraica de Jerusalém, participou de algumas das descobertas arqueológicas recentes mais relevantes para os pesquisadores e estudiosos da Bíblia e dos relatos bíblicos. Seu avô, Benjamin Mazar, dirigiu as escavações em Bet Shearim, Tel Kazil e mais especificamente em Jerusalém. Ele foi professor de História Bíblica e Arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém por décadas, tornando-se presidente da universidade. O primo de Eilat Mazar, Amirai Mazar, também estudou arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém e, mais recentemente, dirigiu escavações em Tel Reov. Além de sua desenvoltura como arqueóloga, Eilat era gentil e amorosa e deixa 3 filhos e uma filha. Sua família, amigos e comunidade arqueológica sentirão falta dela. Que seu legado continue inspirando uma nova geração de arqueólogos bíblicos para honrar sua memória. A primeira experiência de Eilat Mazar com arqueologia foi trabalhar em uma das escavações de seu avô. Mais tarde, ela se juntou à equipe de escavações de Igal Shiloh, na cidade de Davi, onde foi rapidamente promovida para supervisionar sua própria área. Ela estudou arqueologia na Universidade Hebraica de Jerusalém, especializando-se na cultura fenícia, principalmente na escavação do sítio de Akziv, ao longo da costa norte de Israel. Embora tenha feito contribuições significativas para a compreensão dos fenícios, Eilat Mazar se tornou um nome conhecido quando voltou a cavar em Jerusalém com seu avô. Seguindo ainda mais os passos de seu avô, Eilat Mazar se juntou ao corpo docente da Universidade Hebraica de Jerusalém. Mais tarde, ela dirigiu suas próprias escavações na cidade de Davi e descobriu os possíveis restos do palácio do rei Davi e as bulas, impressões de selos, de 2 oficiais reais, Jeucal e Gedalias, que a Bíblia diz serem hostis ao profeta Jeremias. Jeremias capítulo 38, versículo 1.
Eilat-Mazar também cavou no Ofel, na base do monte do templo, onde descobriu as bulas do rei Ezequias e do profeta Isaías. Eilat-Mazar publicou um tratado intitulado Na Encruzilhada do Tempo, Escadas Monumentais do Monte do Templo, em Jerusalém. Ela reanalisou as escavações de seu avô e argumentou que a grande escadaria que conduz ao Monte do Templo, cujas fundações ele havia descoberto, era muito mais grandiosa do que se pensava inicialmente. Eilat descobriu que a grande escadaria foi gradualmente concluída durante as primeiras décadas do primeiro século depois de Cristo. O palácio do rei Davi. Reconhecida em todo o mundo por suas descobertas em Jerusalém, que confirmaram o registro bíblico, a doutora Eilat-Mazar foi uma defensora do papel da Bíblia na arqueologia israelense. Ela diz: o que é incrível sobre a Bíblia é que muitas vezes ela é precisa, e às vezes é incrivelmente precisa. Tão precisa, na verdade, que Eilat-Mazar levava a Bíblia como uma das muitas ferramentas em seu kit de escavações. Ela, de fato, usou um versículo específico para localizar, em 2005, o Palácio do Rei Davi em Jerusalém, uma construção de mais de 3.000 anos. Segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículos de 6 a 10, e partiu o rei com os seus homens a Jerusalém contra os jebuseus que habitavam naquela terra. E falaram a Davi, dizendo: não entrarás aqui, pois os cegos e os coxos te repelirão. Querendo dizer, não entrará Davi aqui. Porém, Davi tomou a fortaleza de Sião. Esta é a cidade de Davi. Porque Davi disse naquele dia: qualquer que ferir aos jebuseus, suba ao canal e fira aos coxos e aos cegos, a quem a alma de Davi odeia. Por isso se diz: nem cego nem coxo entrará nessa casa. Assim habitou Davi na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. E Davi foi edificando em redor, desde Milo para dentro. E Davi ia cada vez mais, aumentando e crescendo, porque o Senhor Deus dos exércitos era com ele. Quando Davi conquistou a cidade dos jebuseus por volta de 1000 a.C., ele fixou residência na fortaleza dos jebuseus, no extremo norte da cidade. De acordo com o segundo livro de Samuel, no capítulo 5, versículo 9, ele então começou a construir a área ao redor de Milo para dentro. A Nova Versão Internacional diz que Davi passou a morar na fortaleza e a chamou a cidade de Davi. Construiu defesas na parte interna da cidade, desde os muros de arrimo. Portanto, Davi decidiu ampliar as fronteiras da cidade, primeiro concentrando-se em um palácio real. A Bíblia diz que o palácio do rei Davi foi construído por trabalhadores enviados pelo rei fenício de Tiro, como um gesto de amizade. O versículo 11 nos diz: Irão, rei de Tiro, enviou mensageiros a Davi e madeira de cedro e carpinteiros e pedreiros que edificaram a Davi uma casa. Segundo Samuel, capítulo 5, versículo 17, diz: ouvindo, pois, os filisteus que haviam ungido a Davi rei sobre Israel, todos os filisteus subiram em busca de Davi, que, ouvindo Davi, desceu à fortaleza.
Perto do final da construção do palácio de Davi, os filisteus atacaram, visto que o novo palácio talvez não tenha sido reforçado com força suficiente para resistir ao ataque dos filisteus. O versículo 17 diz que Davi desceu até a cidadela para se barricar dentro dos muros da cidade até o fim do conflito. Ao estudar essa passagem, a doutora Eilat Mazar acreditava que o novo palácio de Davi ficava em um terreno mais alto que a fortaleza dos jebuseus, e começou a pesquisar. Em janeiro de 1997, ela publicou sua teoria na Biblical Archaeology Review, a maior publicação especializada em artigos relacionados à arqueologia bíblica. Ela disse: o exame cuidadoso do texto bíblico, combinado com os resultados, às vezes despercebidos, de escavações arqueológicas modernas em Jerusalém, nos permitem, acredito, localizar o palácio do rei Davi. E o mais emocionante, em uma área que agora está disponível para escavação. Se alguns consideram muito especulativa a hipótese que apresentarei neste artigo, minha resposta é simplesmente essa. Vamos colocá-la à prova da maneira que os arqueólogos sempre testam suas teorias, por escavação. Quase uma década depois, uma equipe de escavações fez exatamente isso. Em 2005, logo abaixo da superfície, na região mais ao norte da cidade de Davi, ela encontrou o que chama de grande estrutura de pedra. E indicou que tratava-se das ruínas do palácio do rei Davi. E de fato, a datação da estrutura, que indica ter sido criado em algum momento durante os séculos 11 e 10 a.C. A sua localização na cidade, seu nome e seu enorme tamanho atestam que o palácio do rei Davi é a identificação mais lógica e científica da grande estrutura de pedra. Escavar a antiga terra de Israel e não ler e conhecer a fonte bíblica é estupidez. Não vejo como pode funcionar. É como escavar um local clássico e ignorar as fontes gregas e latinas. É impossível. Eilat Mazar. O avô de Eilat Mazar, o falecido professor Dr. Benjamin Mazar, foi importante arqueólogo israelense, conhecido por sua grande escavação no canto sudoeste do Monte do Templo, que durou entre o final dos anos 60 e os anos 70. Ele também atuou como presidente da Universidade Hebraica entre os anos de 1953 e 1961. Foi seu entusiasmo pela arqueologia e pela Bíblia que capturou a imaginação da jovem Eilat, que adorava visitar suas escavações. Ela lembra que muitas vezes se sentava diante do avô quando criança, quando ele conduzia os seminários para acadêmicos em sua casa. Ele estava sempre compartilhando seu entusiasmo com todo mundo acadêmico e também conosco, as crianças. Desde o século XIX, muitos da comunidade científica têm procurado difamar a autenticidade do texto bíblico. Ao contrário do que qualquer outro livro religioso, o Deus da Bíblia afirma não ser apenas um observador casual da história da humanidade, mas o autor dela. Assim, ao destruir a base histórica da Bíblia, a fé das pessoas estava em terreno instável. Felizmente, ainda existem alguns, como a doutora Eilat Mazar, que praticam a verdadeira ciência e reconhecem a Bíblia como história. Quem sabe o que mais será encontrado?
a muralha de Neemias. Em 2007, Eilat Mazar descobriu o que ela sugeriu ser a muralha de Neemias. As escavações arqueológicas foram realizadas no cume da cidade de Davi, na área do centro de visitantes do Parque Arqueológico da cidade de Davi. No topo da encosta leste da cidade de Davi, com vista para o Vale de Cedron a leste, há um segmento de uma espessa muralha de cidade orientada para o norte em direção ao sul, com duas torres construídas ao longo de suas fileiras. A muralha e suas duas torres, apelidadas de Torres do Norte e do Sul, fazem parte de fortificações que Eilat Mazar identificou como a muralha de Neemias. As ruínas são impressionantes e bem construídas, sob todas as formas. Não era uma construção comum. O que temos até agora é apenas 70 metros de comprimento da fortificação. Tenho certeza de que a muralha era ainda maior. A parte que apresentou-se para nós supera os 6 metros de altura. Eilat Mazar. O selo do rei Ezequias. Em 2015, Eilat Mazar descobriu o selo real de Ezequias, rei bíblico, que ajudou a transformar Jerusalém em uma metrópole na antiguidade. O selo é uma inscrição circular em uma peça de argila de menos de 1 centímetro de comprimento. Eilat Mazar dirigiu as escavações, onde a peça foi encontrada. Diz que a peça pode muito bem ter sido feita pelo próprio rei Ezequias. Esta foi, de acordo com Eilat Mazar, a primeira vez que uma impressão de selo de um rei israelita ou judeu veio à luz em uma escavação arqueológica científica. O rei Ezequias reinou aproximadamente no ano 700 a.C. e foi descrito na Bíblia como um monarca único, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá, nem antes dele, nem depois, de acordo com o segundo livro de Reis, capítulo 18, versículo 5, e que se dedicou a eliminar a idolatria do seu reino. Agora, os detalhes de uma pesquisa que resultou numa importante descoberta sobre a história da humanidade. Durante escavações em Israel, arqueólogos encontraram um pequeno objeto com uma inscrição. Ela confirma a existência de um personagem que o mundo só conhecia através da Bíblia. Uma descoberta pequena no tamanho. Apenas 1 centímetro de diâmetro e 9 milímetros de espessura. Mas gigante no significado. É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos reais, verdadeiros. Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. Ele foi encontrado durante escavações num sítio arqueológico de Jerusalém, em Israel. Os pesquisadores trabalham há mais de 30 anos nas ruínas de Ofel, bairro no sul da cidade. Muito já foi revelado. Ainda é possível ver aqui restos de casas, praças, locais para oração, além de restos de muralhas com milhares de anos.
Esse é o local exato onde os arqueólogos encontraram o selo. Essa estrutura foi construída pelo rei Salomão 1000 anos antes de Cristo e funcionava como um depósito real até a época de Ezequias. Aqui eram guardados água e vinho, que eram colocados nessas jarras ainda intactas. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. Outros exemplares de selos do rei Ezequias já eram conhecidos, mas haviam surgido no mercado negro de antiguidades, sem que ninguém soubesse a procedência. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Na época em que Ezequias viveu, parte do território onde hoje está Israel era dividido entre o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, ao norte. No livro de Reis, a Bíblia conta que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A arqueóloga Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi a responsável pelas escavações. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico garante a autenticidade e fortalece a tese de que o objeto é o mais próximo que podemos chegar de algo que esteve nas mãos do próprio rei. Eilat conta que quando viu pela primeira vez o selo, sentiu uma enorme responsabilidade e um privilégio, e que foi melhor até do que achar uma joia. Ela explica: se tivessem encontrado uma coroa ou outro objeto usado por um rei, nunca saberiam a quem de fato pertenciam, pois as joias não trazem nomes, já um selo é uma assinatura. Na própria Bíblia mesmo de Reis que acabaram. Esta especialista em ciência da religião completa: esta é mais uma comprovação arqueológica dos fatos narrados na Bíblia. Ele existindo e sendo ali a inscrição, né, o nome do rei Ezequias, inclusive com sua paternidade, sua filiação, tudo isso é um registro histórico de que Ezequias realmente existiu. É um grande significado para a história, é um grande significado para a teologia, é um grande significado para a arqueologia. O reinado de Ezequias durou 29 anos, entre os séculos 8 e 7 a.C. Ele ajudou a purificar o templo de Salomão, que havia sido profanado pelos antecessores. Ezequias reorganizou os cultos e mandou destruir os altares dedicados à adoração de ídolos. Para garantir mais segurança, Ezequias foi além. Expandiu a cidade além dos muros que a cercavam e criou um outro bairro, Ofel, exatamente o local onde o selo foi encontrado pelos arqueólogos. Há décadas que o rei Ezequias é um personagem presente na história da família dessa pesquisadora. Foi o avô dela, o arqueólogo Benjamin Mazar, o responsável pela descoberta do bairro de Ofel, em 1986. Eilat lembra que, além de um homem de fé, Ezequias era também um estrategista. Ela conta que ele foi habilidoso em usar a sua fé no Deus de Israel para reunificar as tribos da região, que naquela época lutavam contra o domínio dos assírios, povo de origem babilônica que controlava o cenário político da região. Foi Ezequias quem expulsou o povo assírio e declarou a independência de Judá. Um dos momentos mais marcantes na vida do rei Ezequias aconteceu aqui nessa caverna, e até bem pouco tempo atrás era apenas uma história bíblica sem comprovação.
Há quase 3.000 anos, Jerusalém, capital do reino de Judá, estava sob ataque dos assírios. Para garantir o abastecimento e proteger a cidade, o rei Ezequias mandou escavar esse túnel, que também servia como rota de fuga. Nós estamos na parte seca, mas daqui para frente são mais de 500 metros dentro da montanha, com água até o joelho. Esta é considerada uma das obras de engenharia mais impressionantes da antiguidade. O túnel foi escavado por 2 grupos ao mesmo tempo, um de cada lado. As curvas do caminho foram feitas estrategicamente para criar pontos de encontro. O chão recebeu um pavimento que é visto até hoje. Ao final, numa das paredes, uma inscrição de quase 3.000 anos relata informações da escavação do túnel. Encontrar provas arqueológicas da existência dos reis de Judá, como o selo de Ezequias, é uma missão que nunca se esgota. Os arqueólogos estão certos de que ainda há muito mais. O selo do profeta Isaías. Em 2018, Eilat Mazar publicou um relatório sobre a descoberta de outro selo que pode ter pertencido a Isaías, um profeta e contemporâneo de Ezequias. Ela acredita que o fragmento encontrado era parte de um selo cujo texto completo poderia pertence a Isaías, o profeta. Até a descoberta do selo, a única fonte que atestava a existência do profeta Isaías eram os próprios livros da Bíblia. Os pedaços de argila tinham apenas 1 centímetro de diâmetro e estavam bastante danificados. O selo se refere a um certo Yeshayahu Navi, com a primeira parte sendo pertence a Isaías, mas a segunda incompleta, o que causa dúvidas se refere ao profeta ou a outra pessoa com um nome parecido, porque a peça está levemente danificada no fim da palavra Navi. Não sabemos se originalmente ela terminava com a letra hebraica Aleph, afirmou Eilat Mazar. Se a última letra no Navi for Aleph, significa profeta Isaías. No mês passado, estudiosos vibraram com o que consideram uma grande descoberta: o selo de Isaías. O selo de Isaías. Essa é a imagem divulgada pelos pesquisadores da Universidade Hebraica de Jerusalém. O pequeno pedaço de argila de 6 centímetros seria a marca do profeta. O profeta Isaías é um profeta extremamente importante no Velho Testamento, principalmente porque ele é o maior dos profetas messiânicos. Ele é o que vai dar mais dicas, mais detalhes sobre quem seria esse Messias. Pouco antes desse achado, também foi encontrado aqui em Jerusalém o selo de Ezequias. Os dois foram encontrados em lugar muito próximo. E o que isso significa? Que provavelmente, então, havia uma relação entre os dois. Bom, pela Bíblia, essa relação existe. Um dos reis do período de Isaías foi justamente o rei de Ezequias. Esse selo de que falamos não tem nada a ver com aqueles que usamos em cartas. Nos tempos bíblicos, para que alguém comprovasse ser o autor de um documento, era preciso imprimir uma marca com seu nome e função. Essa espécie de carimbo, que funcionava como assinatura, era o selo. O selo de Isaías, encontrado nas ruínas, está quase completo. Na parte de cima, falta apenas uma letra para que esteja escrito Isaías em hebraico.
E na parte de baixo falta apenas uma letra para que esteja escrita a palavra Navi, que significa profeta. É algo muito próximo, mas que ainda exige mais pesquisa, segundo os estudiosos. Então, vou encontrar a outra parte do selo, que seria uma forma interessante. Só que pensando que esse selo tem apenas 6 centímetros, encontrar esse pedaço vai ser muito mais complicado. Mas acredito que eles estão ainda tentando isso, quem sabe vão encontrar. Se aprendemos algo nessa expedição, é que a história pode ressurgir, quando menos se espera, desse lugar tão especial. Chegamos ao fim de mais uma videoaula do módulo 2, Arqueologia do Antigo Oriente Próximo. Espero ter despertado em você o interesse pela arqueologia bíblica como ferramenta para a compreensão hermenêutica dos textos bíblicos. Nessa videoaula você aprendeu que as descobertas arqueológicas feitas por Eilat Mazar comprovaram a historicidade da Bíblia. Reconheceu que a Bíblia contém um relato fidedigno dos eventos narrados, servindo de guia histórico-geográfico para a arqueologia bíblica. Relacionou o texto bíblico com os achados arqueológicos.